Fala galera, mais um Behind the Code, como muita gente estava me pedindo, para trazer algum conteúdo sobre Gatsby, explicar a diferença do Gatsby para o Next, falar um pouquinho sobre SEO, a relação do Gatsby com React, para que a gente vai utilizar Gatsby, se isso é só um hype, uma modinha ou se realmente é algo que funciona. Eu não podia trazer ninguém mais, ninguém menos do que aí o tão famoso mestre do Gatsby, João Pedro. João Pedro, quer dar Que um nada. oi aí? Fala galera, um prazer estar participando aqui do Behind the Code junto com o Diego. E é isso aí, vamos lá. Massa. Que eu falei com o João Pedro? A gente está reconstruindo todo o site da Rocket City, o blog da Rocket, toda a parte mais institucional, mais front possível, tirando a parte do Skylab, claro, em Gatsby. E isso se deu a vários motivos, né? O João Pedro trouxe essa ferramenta aqui para dentro, eu já tinha ouvido falar dela, nunca fui muito a fundo no Gatsby, mas hoje eu acho que vai dar para tirar muita coisa aí do que o João Pedro já está desenvolvendo com o Gatsby. E a minha ideia é a gente tirar algumas dúvidas sobre o Gatsby, principalmente o que é, quando que a gente vai utilizar essa ferramenta, falar um pouquinho das diferenças do Gatsby para o Next, né? E também um pouquinho dessa relação de SEO, porque tem muita gente falando que, tipo, React, SPA no geral, o Google já consegue indexar. Então, para que a gente vai ficar utilizando ferramentas como Gatsby da vida? Será que é só SEO que muda ou tem mais Uhum. coisas em cima disso? Então, meio que a gente desmistificar alguns pontos desse, enquanto que a gente desenvolve. Então, o que eu pedi pro João, mais ou menos, foi que ele desenvolvesse qual que é a estrutura que ele cria assim que ele vai iniciar um projeto. Então, a gente vai iniciar um projeto como se fosse o próprio site da Rocket City, o blog da Rocket City, e depois a gente pode até mostrar como que tá ficando isso já mais pronto, vamos dizer assim, porque já é um projeto que tá mais avançado. Então, acho que a gente pode começar com essa parte mais introdutória. João, cara, vamos fazer um live share pela minha Uhum. máquina. Eu vou iniciar o projeto aqui. Tu usa o Gatsby Init mesmo? Tu faz o projeto do zero? Então, geralmente eu utilizo o Hello World do Gatsby, né? Então, eu não utilizo o default deles, que seria o O Gatsby Start, New? Gatsby New. E aí, tipo, se coloca Gatsby New, o nome da tua pasta, ele vai utilizar o default. Ele já traz algumas coisas pré-configuradas. Eu Tá, particularmente não então gosto, e aí como eu é que tu cria o inicio. projeto? Eu vou te passar o comando porque ele tem uma URL, e ele é um pouquinho grandinho. Tá. Eu É isso acho que aí. eu tenho o Gatsby instalado, só que não nessa versão aqui. Gatsby. Isso, tenho nessa versão do Node aqui. Ah, tu mandou no Discord? Isso, no Discord. Bacana, hein, João? Vou ter que abrir o Discord. Ali em Hello World, cara, tô me banando tudo no inglês, Aham. mas é só trocar pelo nome da pasta que tu quer dar, Ah, né, pro tá. projeto. Então deixa eu entrar aqui na pasta YouTube. Vou dar um Gatsby New. Vou trocar pra Behind the Code Site. Tá. Isso aqui ele. Tá, ele tá só dando um git clone, basicamente. E dando É um yarn. basicamente aquele esquema que veio agora nos templates do Create React App, que já tinha no React Native, é uma coisa que ele Tá. já tem faz um tempo, né? Ele só clona esse Acho recurso que o para. Gatsby até faz muito mais sentido ter do que o próprio Create React App, porque como é Sim. mais pra parte de site estático. Cara, João, se tu pudesse dar uma descrição muito rápida do que é o Gatsby, o que tu falaria? Cara, então, o Gatsby, sendo bem objetivo, ele é um gerador de site estático meio que híbrido, né? Então, apesar de ele gerar site estático, nada me impossibilita de eu ainda fazer consultas na minha API dentro. Então, eu gosto de chamar ele meio que assim como um híbrido, né? Mas no Uhum. geral, ele é um gerador de site estático. E site estático? Um site estático, ele é basicamente um site que ele é todo só como se fosse desenvolver com HTML, CSS e JavaScript. Então, no final, o que ele compila do build, né, é HTML, CSS e JavaScript. Como se eu criasse meu index HTML, como se eu criasse o meu sobre.html, imaginando um site institucional. Só Legal. que no final, ele gera esse site com base no React, né? Uhum. Então, pessoal, mais ou menos essa onda de site estático, ela iniciou, João, não sei se tu pegou essa época, eu acho que ela iniciou com um carinha chamado Jekyll,
que Uhum. foi bem famoso. A Rocket utilizou quando a gente estava iniciando. O nosso primeiro site foi construído utilizando Jekyll, era uma ferramenta escrita em cima de Ruby. Uhum. E, cara, o Jekyll, ele era fantástico, que mais ou menos a mesma pegada do Gatsby, só que o Gatsby a gente tem mais flexibilidade. Então, um site estático, como o João mesmo disse, cara, pensa que a gente cria um site que pode acessar dados de um banco, acessar informações dinâmicas, porém, no momento da build, que a gente vai enviar esse site para produção, a gente só gera no final .html. Ou seja, esses Exatamente. .html, claro que eles não vão mais ser dinâmicos de certa forma, eles são arquivos estáticos, eles carregam de forma extremamente rápida, bem performático. E por que a gente utilizaria um Gatsby da vida e não utilizaria, por exemplo, um site feito com HTML simples? Porque o Gatsby, ele dá pra gente, e não só o Gatsby, essas ferramentas de site estático, logo a gente vai falar mais especificamente do Gatsby, ele dá pra gente uma flexibilidade para poder gerar esses arquivos de uma forma um pouco mais dinâmica. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você tenha um blog. Você tem vários posts dentro do blog. Ou seja, cada um dos posts, se você fosse fazer um site hoje só com HTML, teria que ser um ponto HTML separado, certo? Aí, Exatamente. se você vai incluir você quer tentar incluir algum template engine, alguma coisa assim, todo post é igual, o header é igual, só muda o conteúdo do título, o conteúdo do post, a descrição, né, e tudo mais. Então, eu teria que criar algum template para reaproveitar em todos os posts. Ou seja, eu teria que criar ou um backend com Node, né? Ou seja, tu teria um back-end, precisaria ter um back-end, então teria que ter um servidor que roda Node, teria que ter um banco de dados para armazenar esses posts. Então, pensa, a tua infraestrutura para armazenar algo muito front-end, ela já precisa ser um pouco maior do que realmente seria necessário para ela. Então, você teria que ter um back-end Node. Não quero ter um back-end Node, daria para fazer, sei lá, com React, reaproveitar o header, reaproveitar o footer, mas, cara, mesmo assim tu teria que repetir muita coisa. Com o Gatsby, o que a gente faz? A gente pode criar um arquivo com o conteúdo do post, um arquivo de texto mesmo, falando, sei lá, o título é Aprendendo Gatsby. E a descrição, né, o conteúdo é tal coisa. Daí, no momento que a gente cria esse arquivo, ele automaticamente já entende que tem um arquivo novo e gera um .html com esse conteúdo quando ele vai rodar a build. Ou seja, no final, o nosso site ele continua sendo tudo .html, .css, até JavaScript. Só que a gente não precisa ter um back-end, não precisa ter uma estrutura mais dinâmica por trás, por baixo dos panos. Não, a gente utiliza só o Gatsby no front-end. Claro que isso vai ficar muito mais claro conforme a gente for desenvolvendo o projeto, mas o Gatsby, então, quando que a gente vai utilizar o Gatsby? Principalmente, e João, aí tu pode complementar, claro, mas principalmente quando a gente precisa construir algo mais institucional, mais site, mais front, que precisa de SEO, precisa performance e não vai ter tanto dinamismo, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, faria sentido o site, sei lá, do Netflix utilizar Gatsby? Não, porque essa interface ela tá precisando se comportar de formas diferentes. Não o site, não tô falando da plataforma do Netflix. Mas a plataforma do Uhum. Netflix faria sentido utilizar Gatsby? Não, porque a interface ela muda constantemente baseado em informações dinâmicas. Então, por exemplo, baseado nos meus interesses, os filmes que aparecem lá no começo, eles são sempre diferentes. E eles estão mudando. Cara, toda hora que eu acesso a página, ela é diferente. Assim como no YouTube. Toda vez que tu dá um F5, o conteúdo é diferente. Então, isso é muito dinâmico. Então, nesse caso, não faz sentido utilizar Gatsby. O Gatsby ele faz sentido quando uma página ela consegue se manter a mesma por um determinado tempo. Então, a gente evita o back-end ter que ficar recalculando aquela página toda vez. A gente não precisa de um back-end, ela é gerada de forma estática. É isso, João, mais ou menos? Exatamente. Então, tipo, tudo que tem no site é gerado de forma estática e, tipo, não tem muito dinamismo. Foi que nem o Diego falou. Falou tudo, na verdade, né? Então, um site que vai ter muitas atualizações, que muda muito, que cada usuário vai ter uma opção personalizada, cara, não usa Gatsby. Aí tu vai partir para um Next, para uma outra solução, né? Legal. Legal até que tu tocou nesse assunto no Next, porque o pessoal pergunta muito se, pô, ainda faz sentido utilizar server-side rendering em 2019, 2020.
e qual a diferença do Next pro Gatsby, né? Assim, a minha opinião é que, cara, faz sentido ainda utilizar server-side rendering, e o Next, hoje em dia, ele não resolve mais os mesmos problemas que o Gatsby. Eu acho que teve um momento ali, antes do Gatsby existir, ou até quando ele não estava tão forte, que a gente utilizava o Next para resolver também esses problemas de site estático, né? Para quem não sabe, o Next também pode gerar site estático, mas, na minha opinião, com a vinda do Gatsby, essa preocupação de girar o site estático em si, ela sai do Next, essa responsabilidade. Na minha visão, o Next, ele continua sendo interessante para casos de aplicações que precisam de muito dinamismo, que é, como eu falei ali, a questão do Netflix, e-commerce, né, que eu vejo muito legal para Next.js, e que mesmo assim a gente precisa SEO e precisa dessas informações já vindas do back-end de uma forma pronta, né? Então, para quem nunca viu, na verdade, essa parte de SEO e SPA e tudo mais, o que acontece? Quando a gente tem um SPA, e eu já vou falar sobre as coisas que estão mudando também nisso, quando a gente monta um SPA, a gente tem que entender que as chamadas API, o conteúdo daquela página, ele é formado depois da página já ter sido montada no cliente. Então, quando eu vou, por exemplo, num blog, se ele é um SPA, se ele é feito com React, sem Next, sem Gatsby, eu carrego o blog, depois acontece uma chamada API que vai buscar o conteúdo do post ou os detalhes do post e vai trazer para mim. Ou seja, isso acontece de forma assíncrona. O que acontecia, na verdade, até um tempo atrás, é que o Google, por exemplo, ele não conseguia indexar esse conteúdo. Então, o Google é como se ele acessasse as páginas do seu site com o JavaScript desabilitado. Então, ele não consegue indexar aquele conteúdo, porque a chamada API não é feita. Até recentemente, o Google incluiu algumas melhorias nisso e ele já consegue indexar a grande maioria dos sites feitos com SPA. Isso quer dizer que o Next morre, que o Gatsby morre? Não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque o Google falar que ele consegue indexar, beleza, ele matou um dos problemas, mas a gente tem vários outros 1000 problemas que são causados por isso. Por exemplo, vamos supor que você copia o link do seu site e coloca lá dentro do Facebook, no seu mural. Quando o Facebook carrega aquela pré-visualização, se o seu site for um SPA, se ele carrega isso de forma síncrona, ele não vai conseguir calcular esse título, essa descrição, porque ele também não vai ficar aguardando o seu site carregar essas informações da API para botar lá dentro. Então, assim, por mais que o crawler do Google consiga resolver esse problema, não são todos os crawlers do mundo que vão ter esse mesmo funcionamento. Então, não dá pra gente se basear. Então, para mim, continua assim, fazendo sentido utilizar o server-side rendering, o Next.js, para essas aplicações que são mais dinâmicas, que estão constantemente mudando, mas que precisam de SEO, por exemplo, um e-commerce. Eu acho que eu vejo o e-commerce como um dos casos mais ideais, né? Isso eu tô falando de aplicações que a gente quer utilizar React, né? E até não só React, né? A gente tem server-side rendering para Vue, para Angular, para tudo mais, mas só mostrando de uma maneira mais simplista. E o Gatsby faz muito sentido, então, para esses sites mais institucionais, não só blog, né? Porque blog é uma delas, mas, por exemplo, cara, todo o site da Rocket City, os sites da Semana Ministec, tudo que é o que é menos sistema, né, que é menos software muito complexo, eu acho que o Gatsby ele entra muito bem, né, para essa parte de SEO. E o Gatsby, ele tem muito plugin massa, né, João? A gente até vai poder conversar sobre alguns deles, que dá pra ver, baseado nos plugins mais baixados, mais instalados e tudo mais, que a gente tem aqueles gráficos, que o pessoal tá utilizando o Gatsby mesmo para essa parte mais institucional, né? Então, inclusão de analytics, otimização de imagens, lidar com Markdown, essas coisas assim, né? Eu falei pra caramba, não deixei de falar nada, né, cara? Quer dar a tua visão sobre essa parte de server-side, essas coisas assim? Cara, na verdade tu falou tudo, nem precisa eu introduzir nada, porque tudo que tu falou, eu tô de acordo. Mas é realmente isso. Só um detalhe que eu posso acrescentar é que, claro, não é que você, por exemplo, não possa construir um e-commerce com Gatsby, você até pode. Só que um e-commerce pequeno, um e-commerce muito fechado, imagine que tem, por exemplo, a Rocket vai fazer uma lojinha, vai vender caneca, camisa, sim. e tênis, sei lá. A minha visão de não dar pra fazer um e-commerce é na mesma pegada que eu falei do Netflix. Pensa, sei lá, uma Americanas que tem a home ali que muda baseado no usuário que tá acessando. No Gatsby a gente já não tem esse controle, a gente não consegue mudar o conteúdo da página baseado no usuário que tá acessando, ou seja, uma informação que vem do back-end. Por quê? Porque as páginas são estáticas, elas são a mesma página independente do usuário que tá acessando. Então, quando é esse o comportamento, aí show.
Aí, por exemplo, sei lá, alguém mudou lá no site da Americanas, no admin, a descrição de um produto. Cara, ele vai ter que gerar um novo build do Vai ter site. que gerar o build do site completo, né? E, Então cara, isso. isso se torna praticamente inviável. É Não, impossível. pensa assim, um produto saiu do estoque. Né, se foi? Daí tem que sair o botão de comprar. Essa parte é estática, ela não tem um if, não tem como ter if no meio do código do Gatsby, um if que depende de uma variável que vem do back-end. Então, se o produto sai do estoque, qualquer um, ou entra no estoque, assim por diante, o Uhum. site tem que ser regerado do zero. Por isso que quando tem muito dinamismo, não faz sentido utilizar o Gatsby. Nesses casos, o Next, na minha opinião, ele resolve muito bem. Então, assim, Exatamente. eu acho que deu pra gente dar uma introdução muito massa aí sobre a diferença dessas ferramentas, quando que faz sentido, mas para quem ainda não entendeu como que o Gatsby funciona, eu tenho certeza que no código vai ficar muito mais claro. Então, tu já tá na minha sessão do live share aí, João? Já entrei aqui. Massa, cara. Então, assim, a estrutura aqui, ela não é bem simples, né? Ela vem com Prettier configurado, uma pasta SRC que provavelmente é onde vai o código da nossa aplicação, Node Modules, e arquivos estáticos, que é mais ou menos o que a gente tem no Next também, a gente tem no Create React App, que seria aquela pasta public, né? Exatamente. Essa pasta static é tudo que vai ser jogado tipo, na URL. Então, sei lá, eu vou colocar um robots.txt e eu coloco dentro de Ah, static, massa. entendeu? É arquivo do Analytics, do Google Webmaster, aquelas coisas que precisam ser Isso, acessíveis na diretamente URL. pela URL, né? Exatamente. Legal. Tá, João. E aí, cara, que a gente criou um projeto. Cara, o que a gente faz agora? Porque ele tem um Hello World. Eu posso rodar o Yarn Develop aqui? Pode. Tu pode Ou Yarn dar. Start? Yarn Tu já Start, pode né? dar um yarn start. Massa. O Gatsby Então, ele tem Yarn alguns. Start. Pode falar. Pode falar. Ele tem alguns comandos, que é o develop, que é para desenvolvimento. Então, como seria uma analogia ao yarn dev. E Aham. aí ele também tem o Gatsby serve, que é tipo assim, eu fiz o build do meu site e eu quero subir um E servidorzinho para ver. pra Aí ver como eu é que ficou o build, tá? E aí o build, e também tem o clean, que é para ele limpar o cache. E aí, mas isso a gente pode mostrar mais para frente. Legal. Ah, tá. Show, ele vem com format também, beleza. Tá, ele iniciou localhost 8000, então deixa eu compartilhar essa porta, deixa eu ver se ela já foi compartilhada. O live Uhum, share tá cada vez mais esperto. Ah, beleza, já tô com o meu Hello World aqui, porque era a minha pages barra index, né? Então, exatamente. pelo que eu entendi, o Gatsby ele faz mais ou menos o que o Next faz de fazer um mapeamento dos arquivos de páginas. Se eu criar um Cara, hello.js. ele vai criar uma página na URL já para você. Tá, então aqui eu tenho um hello e aqui dentro eu vou colocar um H1 Hello World. Aí como o nome dessa página é hello, se eu acessar barra hello, ele botou hello world com H1. Beleza. Então ele já faz esse mapeamento mais ou menos como o Next faz. O que eu ia Aí, falar? Beleza, tá. Estamos com a nossa aplicação rodando. Deixa eu apagar essa página que eu criei. Bora lá, João. O que a gente faz agora? cara, tem uma parada que eu faço sempre para começar o site. Geralmente, quando eu vou iniciar um site, eu já sei do que ele se trata, né? Óbvio. Então, eu acabo mexendo um pouco nas minhas configurações e colocando alguns dados meio que globais para o meu GraphQL, né? Que o Gatsby vai pegar e vai deixar eu utilizar isso dentro do GraphQL. E aí, se tu entrar dentro do arquivo Tá, Gatsby calma aí, config, cara. Tu falou espera aí. GraphQL aí, a galera que deve estar assistindo deve estar quê? GraphQL? Pera aí. Já Acho que vamos eles não falar um pegaram. pouquinho da relação com Gatsby e GraphQL. Mas, cara, fala um pouco das configurações que a gente pode jogar aqui. Seria no Gatsby Config? Isso, nesse arquivo aqui. Então, aqui eu posso colocar algumas informações, tipo, do meu site, que é o que eu chamo de site metadata, né? Eu também vou colocar alguns plugins, que depois a gente vai falar também. E aí eu posso colocar algumas outras coisas aqui. Tem algumas outras que eu não lembro agora de cabeça, né? Mas Uhum. deixa eu acessar essa URL aqui, também pode acessar ali. E aí a Tá. gente pode mostrar lá. Ah, tá. Aqui tem todas as opções que eu posso incluir ali dentro, né? Site metadata seria isso que tu acabou de falar. Isso, que é essas informações que vão ficar no GraphQL. Tá, então aqui, como seria, tô como se fosse o site da Rocket City, eu coloco as informações. Rocket City, rocketcity.com.br. E aqui eu poderia botar tipo um. Aqui é o description. Tá, beleza. Então vamos botar aqui. Vamos copiar isso aqui. Tanto faz. Beleza. E aí tu falou que tu coloca também alguns plugins, né? Plugins. Outra coisa que dá para fazer, por exemplo, tu vai fazer um blog dentro do teu site, né? Então, Uhum. deixa a vírgula aqui.
eu poderia colocar um path prefix, que é para, tipo, toda vez que ele for colocar na URL, ele vai colocar sempre barra blog. Então, se o meu site é rocketcity.com.br, ele sempre acessa com barra blog, meio que ele compila as páginas dessa forma, sabe? Tá, entendi. Mas daí todo o site estaria dentro do barra blog. Todo site estaria dentro do barra blog, né? Se eu quero construir um site e uma das páginas é o blog, uma das partes dele é o blog, daí eu não coloco isso, porque daí não faz Aí eu não sentido, né? coloco. Aí não faz sentido. Mas geralmente nesse site metadata, o pessoal coloca algumas informações no site, tipo, sei lá, eu vou ter vários links de redes sociais. Cara, faz Ah, muito são sentido informações que eu posso acessar em todo. Isso. Então, sei lá, Ah, GitHub e URL. Opa, claro, faltou um objeto aqui, né? já coloquei aqui pra ti, salvei. E aí, essas informações, então, sei lá, eu quero pôr o texto do meu footer. Às vezes faz sentido. Eu coloco aqui, Ah, Rocket tá. City. Beleza, são informações que vão ficar disponíveis. Tudo que tu quer é disponível no teu GraphQL para tu poder acessar e depois poder manipular essas informações, mostrar elas na tua interface, faz muito sentido colocar aqui. Tá, legal, bacana. Então, uma outra coisa que o pessoal costuma fazer muito, eu também faço isso, é, claro, utilizar o site metadata, mas pegar essas informações e colocar numa pasta separada. Então, por exemplo, seria Porque uma senão pasta esse só de arquivo aqui vai config. ficar Além dele gigante. ficar meio grande, fica bom porque às vezes tu quer buscar uma informação, mas tu não quer utilizar a GraphQL. São alguns poucos casos, né? Mas tu quer, por exemplo, importar aquele arquivo, aqueles dados. Tipo, pegar Tá. o title, pegar a description. Mas isso aí pode. Vamos pular, vamos pro que importa. Tá bom. Mas, É, cara, basicamente tu criaria o quê? Uma pasta config? basicamente é uma pasta config e um data.js, alguma coisa nesse sentido. E jogaria isso aí lá. Metadata.js. E aí eu jogaria, pegaria isso aqui, colocaria aqui como módulo exports, Uhum, um objeto. E aí importaria aqui dentro exatamente. const site metadata igual require ponto barra config barra metadata. E aí site metadata. Acho que é isso aí, né? É isso aí. E aí, outra coisa que dá para fazer aqui, já entrando, não sei se tu quer falar agora da parte do GraphQL ou se prefere falar um pouco depois. Cara, eu acho que a gente poderia mostrar essa parte do GraphQL na hora. Vamos fazer um exemplinho de blog daqui a pouco? Uhum, pode ser. Vamos falar da parte mais agora. Cara, beleza. Tu configurou o site metadata. Tem alguns plugins que tu instala com o Gatsby já no início do projeto, porque tu sabe que o projeto vai precisar. Sim, tem vários plugins. Então bora lá, velho. Então Vai me tá, mandando os comandos aí que eu vou rodando no terminal. Tu um plugin... tem. Pode falar. Oi? Pode falar. Cara, um plugin que posso mandar pelo Discord? Pode mandar pelo Discord. Tá. Ou, cara, se quiser abrir a página de plugins, eu vou te falando o nome e tu vai digitando, acho que fica mais Tá, fácil. já tô aqui. Peraí. Gatsby config, plugins. Onde é que tá a página de plugins? É Bara Achei. Plugins. Aí. Achei. Tá. Cara, ali ele já vai trazer alguns plugins, tem Ah, por ordem de 1517 download, né? e tem por ordem de download. Então tem plugins aí com 1 milhão de downloads. Caramba. Beleza, tem bastante coisa. O primeiro plugin que eu sempre utilizo é um carinha chamado NProgress. Se tu digitar ali, ele já vai aparecer. N. NProgress. Mas é N a letra ou N de qualquer? N e a letra. Gatsby plugin Any progress. Show page Esses, loading indicator when load. Ah, tá. é um pluginzinho Beleza. para mostrar um loader. Então, sabe aquela barinha que aparece nos sites Aham. no topo, quando ela está Sim. carregando? Tipo, o GitHub Estilo tem isso. YouTube, né? YouTube faz muito isso. O GitHub também tem. Cara, esse plugin é muito bom porque toda vez que a página estiver carregando, vai ter uma sinalização meio que visual para o Tá. usuário. Beleza. Agora sim, tu cria um arquivo de config agora para os plugins em geral ou para cada plugin? Não, eu queria um arquivo. Eu coloco todos os plugins sempre nesse arquivo Gatsby config. Ah, tá. Os plugins tu deixa aqui, tu não Os move pro plugins config. eu nunca movo A para. color aqui pode ser hexadecimal? Pode, sem problemas. E aí esse show spinner é só se quisesse mostrar um loader no meio da tela. Mas eu sempre deixo falso. Tá. Beleza. Então, O full acabou? dele, É só instalar esse, e esse aí? é só instalar esse plugin. Gatsby plugin in progress. Tá, agora é só se eu criar um link pra eu ver isso realmente funcionando, né? Só se tu criar um link. Mas, cara,
Não, Depois depois a a gente gente pode vê. mostrar. Mas todo mundo conhece, né? Deixa eu até... É só abrir qualquer página. O próprio Gatsby... Não, não tem. Mas é aquele loadzinho que aparece aqui em cima do browser, né? Beleza. Vamos lá, Isso. qual que é o próximo? Outro que eu instalo é o do Google Analytics. Então, se tu colocar ali, já vai ter também. Eita, tá. Google Analytics. Isso. Beleza. Vamos dar um yarn add. Tá, aqui tem um monte de configurações. Basicamente, o que Então, mais importa é o tracking ID, né? exatamente. O resto são outras configurações, mas aí, cara, é difícil a galera mexer nisso, né? Uhum. Aqui tem um Mas, monte de configurações que faz sentido. uhum. E tá tudo descrito, mais ou menos, o que tu quer que faça, né? Se Aqui, ó. tu quiser descer ali pra baixo, tem as Ah, opções e ele mostra tudo, o que cada ó, coisa tipo, faz. mas tem umas coisas muito legais aqui, cara. Tipo, não enviar uma page view se ele não ficar mais de tantos milissegundos na página. Cara, tem muita Caramba, coisa. muito massa Tu mesmo, pode assim, já vem com excluir muita coisa. páginas também. Cara, Show. Então vamos deixar só o tracking ID. E Uhum. aqui eu lembro o meu tracking ID do Google Analytics de core, que é UA traço. Brincadeira, botei qualquer coisa. Cara, se tu lembrar, você ia ficar louco contigo. Não, tem que ser muito maníaco do SEO mesmo pra lembrar. Tá. Que mais? Vamos instalar plugin. Eu gosto de plugin, cara. Cara, tem um outro Desenvolvedor que eu, JavaScript gosta de instalar, Yarn Edge. tem um outro que eu utilizo que é o procura aí por Prefetch Google Fonts. Prefetch Google Fonts. Cara, esse plugin é simplesmente sensacional. Simplesmente sensacional? Não, ele é fera, cara. Eu gosto muito dele. Ah, já vi o que ele faz aqui. Tipo, ele meio que vai pré-carregar as fontes Que tu. que Tá. tu utiliza. E Uhum. aí tu só passa um array com as fontes, geralmente é Roboto na Rocket, né? E aí eu passo Roboto. 400. E aí tu passa. Ah, tá. Tu passa em numérico? Os... Tu pode passar os Assim como variants eu tô também, né? fazendo? Isso, não, eu sempre coloco como tá na documentação, que eles utilizam assim, né? Ah, tá. Ah, tá. Ah, agora que eu vi. Eu sou. E aí é geralmente 300, 500 e 700. Que 500 é Tá, então. medium, 300 é regular e 700 é o Não, bold. 300 é light, jovem. Light, é verdade. 300 é light, 500 é medium, é regular e 700 é bold. Isso aí. O É... medium é o 600, 800 é extra bold, acho. Daí tem o Nem black sei também, que mais. é 900, sei lá, extra light. Sei lá, coisa de designer, doido. Tá, tá, eu vi também que tem um ali que tava até no exemplo dos plugins, que é o Helmet, que é aquele que a gente usa no próprio React também, pra questão Então, do title, description, keywords. Isso aí a gente usa também no Gatsby? cara, esse a gente utiliza muito no Gatsby. É a base, né? É Tá, plugin então eu sempre tem que instalo estar isso aí também? instalado. Só que tu tem que instalar o Gatsby plugin, React Helmet e E o o React React Share. Helmet. Não, isso Isso. aí já tá na própria documentação ali, Ah, então. tu já tá com ela aberta? É claro, né, velho? Oh, o cara é rápido, hein? Ah, eu sou. Tá, e aí a gente joga esse plugin aqui, ele não precisa nem do Resolve, porque ele não tem configuração. É Não, isso? esse não tem configuração. É só para funcionar, digamos, a integração, entre aspas, né? Tá, e aí. Cara, tem uma outra parada que tu vai ficar de queixo caído, eu acho que já conhece, mas eu vou falar, que é o offline. Só coloca aí, offline. Tá, o Gatsby Offline Isso, que é pra pra... PWA? Cara, ele já traz tudo configuradinho pra ti. Sei lá, cara. Os caras estão tirando a graça do desenvolvimento. Ou tô deixando o desenvolvimento mais fácil, né? Tô brincando. Pra Não, mim, quanto brincadeira. mais automatizado for, melhor. Tá, então basicamente esse Gatsby plugin offline é pra criar o PWA, é isso? Uhum. Só tem um detalhe. Toda vez que tu for utilizar esse plugin com o de manifest, que é para criar o manifest.json, tu sempre coloca ele por último, tá? Então ele sempre tem que ser o último plugin da página. Eu O não tô offline. usando plugin nenhum de manifest. Não, mas depois a gente vai configurar ele. Eu ia te falar agora sobre ele. Só Ah, colocar ele aqui. Aí. o Ele cara sempre tá tem que ser o mexendo no meu último. código. Já me intrometi aí. E Tá, aí, beleza. agora tu Perfeito, mas o já. offline é basicamente só pra PWA. E daí, Isso, então agora eu vou instalar o Gatsby plugin manifest. É isso? manifest. Que é para criar o manifest.json. Tá, pra quem não conhece, pessoal, essa questão do manifest, pra quem nunca criou um PWA. Eita, peraí. Pô, meu vídeo tinha parado aqui. Agora eu voltei. Não sei quanto tempo tá parado aí, quanto tempo estão sem me ver. Mas pra quem não conhece,
Gatsby Plugin Manifest. Na verdade, o manifesto e tal é basicamente um arquivo que dá as configurações para o browser entender que o teu projeto pode ser um PWA. O Uhum. PWA é basicamente aquele site que pode ser instalado. Tanto nas versões de sistema operacional um pouco mais recente. Então, por exemplo, o Mac ele consegue instalar um PWA como sendo um aplicativo mesmo. O Windows eu não lembro se consegue, João Pedro, não sei se tu tem ideia disso. Consegue, consegue. Consegue também. Eu Uhum. acho que o Linux é o que menos tem chance, né? Eu acho até que tem no Ubuntu, cara, mas eu não sei Tá, dizer se tem em mas todos os é porque. sites. E no celular, assim, Android 100%. Meu, funciona Uhum. perfeitamente PWA, é uma coisa linda. Pra Apple, é aquela Eu coisa, acho. né? Tipo, Acho funciona, mas. Mas o Steve Jobs não gosta muito do PWA, né? Cara, ele gosta mais de Swift. É. Oh, Mas assim, a gente reza pra que a Apple dê um suporte melhor pra PWA, porque. E PWA não tem nada a ver com desenvolvimento nativo, são duas coisas totalmente diferentes que a gente poderia falar em um outro vídeo. Mas. Mas bora lá. Tá, então a gente instalou agora. Eu não botei aqui o Gatsby Plugin Manifest. Botei ele como o segundo aqui, pode ser? Ou tem que ser o primeiro? não, tanto faz. Esse tanto faz. Só Mas precisa vir o. antes do offline. Tem que vir antes do offline. Tem que colocar ele porque ele é um pouco diferente, tá? Tu tem que colocar algumas opções. Deixa eu colar ele aqui pra ti. No Manifest? Não, então deixa Ele eu olhar é. aqui, porque eu não tava olhando nada. Ah, agora eu vi. Deixa eu botar aqui. E aí tem uma parada muito massa no plugin Manifest, que tem uma galera Agora. que acha. Tá. Eu já colei lá. Que é o icon, né? Então, tipo assim, se tu colocar o icon aqui e tu colocar um ícone, um caminho aqui, eu digo, sei lá, src barra images barra icon, e tu colocar uma imagem do tamanho 512 por 512, ele já vai fazer todo, ele vai meio que quebrar a Ah, ele imagem. gera todos os ícones de forma automática. Ele gera o 256, o 192. Cara, E noventa e dois. assim, ó, me corrija se eu estou errado, cara. Mas usando já uma palavra meio feia, a parte mais foda do Gatsby pra mim é isso, cara. São os plugins. É como ele é flexível e injetável. Como a Uhum, gente consegue injetar funcionalidades dentro de um ecossistema, de um contexto muito maior, e todas as coisas se conversam e funcionam, tipo, de uma forma simples, sabe? Eu acho que uhum. essa é a parte mais massa. Eu acho que a parte mais massa do Gatsby nem é a parte de usar GraphQL, que a gente já vai falar para consumir recursos estáticos e tudo mais. Eu acho que essa parte do plugin, cara, ela é E, fantástica. cara, também, eu até ia comentar, acho que eu nem ia comentar sobre isso, mas já que tu entrou no tópico, se tu quiser criar um plugin só teu, por exemplo, tu não quer colocar na internet, é difícil alguém fazer isso, mas às vezes é necessário, né? Aham, Também pode colocar aqui, então tu pode criar uma pasta chamada plugins e colocar elas aqui dentro, tá ligado? E legal. aí tu tem meio que um plugin interno, ou se quiser colocar ele na web, também. Tá, deixa eu gerar um íconezinho aqui da Rocket City. Deixa eu pegar aqui um lugar que eu tenha logo da Rocket City. Eu acho que no. Eu tenho que lembrar qual projeto que eu usei o logo da Rocket aqui. Ah, cara, eu vou usar esse íconezinho aqui, ó, mó bonito. Que eu tinha feito para um outro projeto. Então, ele precisa estar com 512, né? Uhum, 512 PNG. PNG. A gente vai jogar ele dentro de YouTube. Meu, quanta coisa que eu tenho aqui. Como é que eu tinha criado o nome do projeto? Não lembro. É BTC Ah, site. BTC. Tá. Outra BTC coisa, site. Eu boto isso dentro de onde? De estático ou SRC? pode colocar dentro de. Eu coloco sempre dentro de static, né? Então. Mas dele vai ser acessível externamente, né? Ele vai ser acessível externamente. Mas se tu não quiser colocar dentro da SLC, né? Igual, eu sempre queria um asset lá dentro. Ah, vamos colocar no SRC. Eu vou Beleza. criar SRC. Eu criei uma pasta assets ali rapidinho. Caramba, o cara é muito rápido. Tá, eu vou botar isso aqui como icon. Tá, pode ser icon. Pronto. Icon, Beleza. né? SRC assets icon.png. E Show. aí, isso já vai, esse próprio plugin ali, ele já vai também colocar o favicon, tá? O favicon, não sei como é que fala. Ah, ele coloca sozinho? Ele já coloca Tá. sozinho. Ele pega, acho que o menor tamanho, 36, alguma coisa assim.
Tá, eu preciso, toda vez que eu instalo um plugin novo, eu preciso rodar yarn dev, yarn start de novo, ou ele consegue entender os novos plugins? Alguns plugins tu precisa rodar de novo e outros plugins tu Não pode só precisa. colocar. Tá. Então eu vou pra garantir que a gente instalou umas 40 plugins, eu vou dar um yarn start. Beleza. Tá, ele deu um erro aqui. Gatsby plugin perfect Google Fonts through an error while running. Nananana. Ele não encontrou. Hã? Ele não encontrou a Roboto? Deixa eu olhar aqui. Request failed. Show, galera. Então a gente deu um corte aqui porque a gente tava vendo por que esse plugin do Gatsby, plugin Perfect Google Fonts, não estava funcionando totalmente. Ele estava dando um erro estranho aqui. Basicamente, eu estava dando uma olhada nas issues do projeto. A API do Google Fonts acabou de atualizar, na verdade, faz 20 horas. E o plugin ainda não está Atualizado. atualizado com essa nova API. Então até tá dando alguns erros aqui para as outras pessoas, ó, erros muito parecidos. Então, não, isso aqui é em janeiro, tô falando desses aqui últimos. Que tem a ver com essa atualização. Então a gente vai ter que aguardar essa atualização, porque a gente não tem como comandar a API do Google. Então eu vou remover esse plugin por enquanto. Ele é... Beleza, vou dar um yarn remove Gatsby plugin perfect Google Fonts. Vamos remover ele aqui do nosso Gatsby config. E aí tem até outro que a galera utiliza, só que provavelmente ele também não deve estar atualizado, que é o Web Font Loader, né? Sempre fica, tipo, bem aberto. Mas acredito que ele também Bom, deve estar com o mesmo acho que por problema. enquanto a gente pode deixar sem. Sim. Vamos utilizar a fonte padrão do sistema. Tá, vou dar um yarn start agora. Teoricamente, Ele não vai dar erro. não deu. Tá, Não deu? agora... Sucesso. ele já deu favicon aqui. Ele só não encontrou a página hello. Deixa eu abrir a página inicial. Hello World, já tá com favicon. Deixa eu dar um inspecionar elemento aqui, application. Vamos ver se ele gerou o manifesto. Gerou o manifesto, já tudo certo, ó. Theme color. Gerou todos os tamanhos de ícones. Background color, nome, short name. Então o manifesto já está gerado. Quer dizer que a gente poderia instalar essa aplicação aqui dentro do nosso computador. Perfeito. E aí Joãozada, tem... como é Cara, que continuamos agora? tem mais alguns outros dois plugins que eu queria falar, mas acho que a gente precisa configurar eles, não por hora, que um deles é o Canonical URLs, que é uma parada de SEO muito importante, que tu define Canonical URLs. Isso, que é para tu definir uma URL do teu site. Então, por exemplo, às vezes a pessoa pode acessar o teu site de https, sei lá, /rocketcity.com.br e outros www.rocketcity.com.br, Daí tu define qual que é a URL para ser que o Google indexada, vamos deve dizer assim. pegar, né, por padrão. E Massa, aí tu legal. define isso. Legal. URL canônica, né? Tá, beleza. Isso aí existe há muito tempo. Tá, qual que é o outro? O outro plugin que é o Sitemap, que é para gerar sitemap automático. Sim, show. Gatsby Plugin Sitemap. Isso, esse é um plugin oficial. E aí, cara, basicamente, se tu copiar o código ali e colar, ele já vai gerar sozinho para ti. Tu só pode mudar algumas outras coisinhas, excluir alguns caminhos, algumas coisas nesse sentido, e é sucesso. Vou só instalar aqui porque, né? Fiquei curioso. Ele vai gerar um sitemapzinho bonitinho. Tá, só instalar. Só um detalhe, tá? Esse plugin, ele só vai gerar mesmo o sitemap build? na hora na build. Tá. Então, Antes disso, ele não vai dar pra acessar. Então vou gerar build aqui, né, cara? Deu um erro ali. Eu vi que passou rapidão aqui. Deu erro? Não deu, não, cara. Não deu. Tá. É que eu tô bem pra cima no terminal. Nossa. Erro nada, cara. Tu faltou configurar o sitemap ali, tá? Se bem que não vai precisar, né? Aqui Porque ele não... tu não vai... É que tu não vai querer mudar nenhuma configuração padrão, né? Nesse caso aqui não precisa, pelo que eu tô vendo aqui. Mas que, legal, dá pra configurar ele bem, né? Dá pra configurar, né? É isso que eu tava comentando. Configurar carry que ele faz via GraphQL, excluir, mudar como que ele gera o objeto do sitemap. E aí Perfeito, tá. A build é gerada dentro de... Public. Cache? Public? Não, é public. Public, tá.
public sitemap XML tá aqui. Então ele Beleza. gerou só a página inicial, que é a única que eu tenho. É a única que tu tem, né? Perfeito. E aí tu Tá, podia iniciar com Gatsby Serve, que ele roda na porta 9000, mas tipo, cara, não tem necessidade de mostrar isso agora. tem sim. Gatsby Tem? Serve. Vamos lá então. Ah, vou dar uma olhada aqui, cara. Legal. Quero Nossa, ver localhost 9000. Isso aqui é a build. Daí não adianta eu mexer em nada porque ele não vai. Meu, mas. Tá, beleza. Application. Tá aqui. Agora ele tem o Service Worker já também rodando junto. Uhum. E aí, só pra mostrar pro pessoal, o Service Worker aqui do PWA já tá rodando, ó. E agora a gente pode vir aqui nesse maisinho do Google Chrome, install Rocket City, ó. E dele já fala, ó, se eu quero instalar esse app. Aí eu instalo o app. E aí, isso aqui agora virou um app na minha máquina. Virou uma app no meu Mac, ó. Esse aqui é o app. Massa pra caramba. Ele já E cria com o cara, tema. E isso aqui consegue funcionar offline também, porque a gente instalou aquele Gatsby plugin offline. Então a gente consegue instalar nosso site de forma offline. Isso aqui ele tá totalmente offline. Eu posso dar F5, posso desconectar a net, não vou aqui, claro. Mas ele roda como um PWA. Quem já mexeu com PWA sabe como é que funciona. cara, Show de bola. acho que agora dá para voltar naquela pergunta que tu falou no começo, por que não fazer com HTML, às vezes só CSS? Cara, É, tipo, olha, em poucos minutos aqui é basicamente uma PWA gerando sitemap com um manifesto, com loader de página, com analytics configurado. tá, beleza. Tá, o que a gente faz agora? Que a gente instalou todos esses plugins aí, configurou, já gerou build, já viu como faz o serve. Agora a gente vai pro desenvolvimento mesmo. Então, outra Começamos a criar coisa, as páginas ali. O que tem a só, ver depois fal- também, a parte do GraphQL, né? só faltou uma coisa que é configurar o Style Components, né? Que é algo que eu sempre Ah, tá. configuro no projeto. E aí tem alguns passinhos a mais. Então, se tu abrir lá dentro do plugins, tem que instalar algumas outras coisas. Tipo um Tá. plugin do Laravel Plugins, também. Styled Components. Isso, Gatsby Plugin Style Components, esse mesmo. Tá. Vou dar um Yarn Edge em tudo aqui. Style Components, Babel Plugin. Tá, a gente vai ter que fazer uma configuração no Babel. Não, não precisa configurar nada, é só instalar o plugin. Tá, dei o Yarn Edge e no Gatsby Config a gente vai ter que botar a opção, porque daí eu boto com Resolve. Cara, na verdade tem o display name, então se tu quiser mostrar tipo em desenvolvimento o display name, Ah, aí eu tu acho que é legal. pode fazer tipo um ifzão lá com process.env.node.environment. Tá, então o display name. Ele tem um process.env, Tem, já vem configurado. node.env, Uhum. development, Development. ou eu uso não sendo production. Não, tu pode colocar. Tanto faz, na Vê verdade. lá como é que eu botei lá, vê se tá. Cara, eu faço assim, é só, na verdade. Opa, Ah, ok. tá, é. Com certeza faz bem mais sentido. Não faz nem sentido o que eu fiz. Production. Nossa, tá, com certeza. E aí Quer uma só ajuda tira aí? o true ou false. Tá. Aí. Não, perfeito. Ficou bem melhor. Ah, tá. E Tá. agora é só sair utilizando? Uhum. Beleza, aqui agora nas nossas páginas eu posso criar pasta pra página? Cara, ali, tu quer criar uma pasta para os templates, tu diz do blog? Não, agora eu queria criar uma página, sei lá, sobre. Posso criar uma pasta chamada About? About? Uhum. E dentro o index.js? Pode ser. Posso ter um estilo lá dentro ou isso vai virar uma página também? Cara, aí nós temos um detalhe que eu ia comentar agora nessa parte que nós ia entrar, né? Porque o Uhum. Gatsby, assim como o Next, tudo que tiver dentro de Pages, ele vai gerar uma página. E Tá. aí, por padrão, tu tem algumas formas de ignorar alguns arquivos. Uhum. Uma é colocar um underline na frente, e a outra Ah, que eu faço, eu posso meio que sobrescrever essas opções do Gatsby, né? E aí eu posso usar um plugin chamado Gatsby Plugin Page Creator, e aí eu posso ignorar os arquivos que chamam, por que se exemplo, eu não me styles. engano é o mais baixado. É, Ah, e que daí tu aí, consegue. Ah, aqui ó, daí tu consegue botar uma regex, pô. e aí tu pode colocar uma regex para ignorar. Ah, esse aí mesmo que a gente vai usar.
Yarn add Gatsby plugin page creator. E daí nele a gente configura o que quer, o que vai ser página e o que não vai. É isso, né? Uhum. E Tá. aí, por padrão, ele já ignora algumas coisas, tipo testes, essas partes assim. Uhum. Tá, então Gatsby plugin page creator. Daí aqui embaixo nós vamos fazer o seguinte. O path eu vou deixar igual, eu só vou criar um ignore, né? Ou não? É, tu só cria um ignore, né? E daí eu quero ignorar Na todo o verdade, arquivo. Oi? não, tá certo. Todo arquivo que for styles.js, eu posso fazer dessa forma? Ou eu tenho que Tu tem botar. que fazer o Ah, não, tá, regex. vou Eu ter que tenho fazer aqui um tudo. regex. É assim, ó. Eu já tinha um Não, salvo. dá pra fazer assim, não dá? Tu quer que eu coloque o meu que já tava certo? É isso aí. Eu fiz ele uma vez. É que styles.jsx eu acho que nunca vai existir, né? Ah, tá, é claro, né? Só colocar assim. Só Ai, faltou ai. o path aqui. Ah, tá, tem que botar o PF, obrigado. É, que daí é o caminho que onde estão tuas páginas, né? Mas, Beleza. tipo, Não, se PC. quisesse mudar a pasta padrão também, dá pra mudar. Sim, Eu não gosto. tá. E daí agora é só eu botar styles.js. Aqui eu faço uma estrutura styled React mesmo. Vamos botar aqui um background. Sei lá, um color 715.901. E aqui, RFC, about. E colocamos o nosso container. E dentro um hello world. Tá, acho que é isso, né? E aí nós damos aqui um yarn start. Como nem tudo na vida são flores, algum erro vai ter que acontecer, né? Não aconteceu nada? Não aconteceu? Ah, não, beleza, melhor ainda. Beleza. Localhost 8000. E aí agora, teoricamente, eu tenho a página about. Foi? O Caramba, entrou num loop muito ferrado. que deu, cara? Eu não consigo acessar as coisas. Tu não consegue acessar localhost 8000 aí? Ele demora, tipo, horas e É não que eu dá botei nada. about com a letra maiúscula, será que é isso? Tu colocou about maiúsculo? Cara, não É. deveria dar nada. Ele entrou num loop. Que loop que ele Cara, o entrou? Gatsby não gosta de mim, cara. Pera aí. Ó, tá dando... Ah! Tem uma opção aqui, no case, como sendo true. Hum... Não, não, isso aqui é só no ignore. Cara, tá dando uns erros pra ti que eu nunca nem tinha visto. O do 404. Cara, tranquilo, tranquilo. Faz parte. Show. Agora, voltando a gravar aí, João, cabelo cortado. Depois eu boto uma foto tua aí, como ficou teu cabelo. Tira uma foto bonita aí. Eu vou tirar uma outra. É, botou a camiseta do Gatsby também né, agora, né? Que daí agora Coloquei, vai parar cara. de dar erro. Cara, eu acho que vai funcionar agora e vai evitar esses erros loucos aí. Tá, aquele último erro que eu tava sofrendo, cara, eu resolvi. Fui nos fundos da Deep Web. Eu encontrei uma issue. Deixa eu ver até se tá no meu Ctrl Shift T aqui. Não, não tá. É uma issue dentro do próprio repositório do Gatsby que falava que podia ser cache do navegador. Porque a Uhum. gente incluiu o Gatsby offline lá e aí tinha que limpar o cache depois disso. Aí eu limpei o cache e funcionou. Então eu criei uma rota teste aqui, eu posso até apagar ela. E eu tinha aquela about que a gente tinha criado antes. E Tá. ela também aqui, ó, about também tá funcionando. Já tá aqui funcionando certinho. E eu descobri lá que tem como acessar a página do 404 em desenvolvimento. Sim, ela tem. Só aquela É hora lá barra. tava dando erro, né? Não, é barra dev traço 404. É uma URL diferente. Mas, cara, tranquilo. Vamos lá. Cara, a gente configurou agora as páginas aqui, junto com o... Deixa eu até botar o plugin que eu tinha comentado aqui pra testar. Deixa eu dar um yarn start aqui novamente. A gente criou essa estrutura. E agora, quais seriam os próximos passos aí? Ó, deixa eu só pegar o acesso aqui à porta 8000. Já te dei acesso, acho. Não, sim, sim, eu só tô carregando. Beleza. Cara, a gente fez a configuração do Page Creator, que era o que a gente queria fazer, do Style Uhum. Components. Agora, uma outra coisa que eu sempre crio dentro do Style Components é aquele tema, sabe? E Tá. aí, com o Gatsby, tem uma configuração um pouquinho diferente. Então, eu acho muito Uhum. legal mostrar isso pra galera.
Tá. É, Queres fazer aí eu te sigo? O que que tu quer? cara, eu vou criar a pasta aqui Gatsby, depois eu explico o que essa pasta faz. Tá, eu te dei um follow. Agora ele vai te seguir aí. Tá, beleza. Ele criou a pasta pra mim aí, porque não tá mostrando aqui. Aqui não criou nada ainda. Tá, é só criar uma pasta na raiz chamada Gatsby. Tá, então eu vou criar esse Gatsby. Pronto. Show. E aí dentro dessa pasta, tu pode colocar um arquivo chamado. é, Deixa eu ver se eu te mando o nome aqui, porque eu não sei falar de. É isso aqui. Wrap Page Element. É o nome disso Ah, aí. beleza. É ponto .js? .js. E aí, nesse arquivo, se tu acessar dentro do Gatsby, no site deles, eu vou Uhum. até ver se eu te mando o link aqui, fica mais fácil para ti. Tem um arquivozinho chamado Gatsby Browser e tem um outro arquivo também que é Gatsby Server Side Rendering, que é ssl.js, né? E aí, para funcionar o tema do Style Components com o Gatsby, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um cara chamado Wrap Page Element, que vai ter dentro da API do Gatsby, Tá. e aí dentro desse cara colocar o meu tema. É basicamente isso aqui, ó. Te mandei o link. Tá. SSR APIs, wrap page element, allow plugin to wrap the page element. Tá, é basicamente um hook, né? Isso, Ele vai ficar por volta de todas as páginas. exatamente. E aí eu tenho que colocar isso dentro do browser e dentro do Ah, o Gatsby tema tu SSL. diz o nosso layout. Isso, layout, seria tipo o tema, aquelas configurações, tipo cores, essas coisas assim, sabe? O theme provider lá do Style Isso, Components. o Team Provider. Tá. Tá, então eu importei aqui. Nossa, ele tá usando. Ele usa sintaxe de CommonJS mesmo? Nesse? Nesse arquivo, sim. Nesse e no de Node também. Tá, daí aqui eu vou importar então O o. Team Provider. Ai meu Deus, peraí que eu tenho que. Do Style Components. Vou importar o theme provider. Deixa eu botar ponto e vírgula, que eu acho que eu tô usando ponto e vírgula em tudo. Ah, e aí, o layout a gente vai ter também ou não? Então, o layout, tu poderia colocar um layout padrão, mas é tipo no site da Rocket, nesse caso, as páginas são muito diferentes uma das Uma da outras, outra, sabe? e daí a gente fica sem layout. E aí a gente fica sem layout. E aí, mas Tá, então se se tivesse um tivesse, layout né, padrão, usaria isso aí. usaria isso aí. Usaria Nesse dentro caso, desse eu só cara. vou ter o theme provider, Uhum. que vai receber uma propriedade theme, que aqui vai ter as cores e tal. E aí essas cores tu bota onde? Esse é o tema em si. Então, aí eu crio sempre um arquivo dentro de SLC, Aham. styles, e aí eu coloco theme.js, ou eu separo, eu crio uma pasta theme e coloco Pode ser colors.js. themes barra. Eu vou criar sei lá, um light.js. Aqui não tem muita estrutura, né? Mas a questão de cada projeto vai ter a sua própria estrutura, né? Uhum. Tá, aqui eu uso. Aqui eu vou ter que usar módulo export também, né? Porque senão aquele arquivo não vai conseguir ler, né? Cara, só um detalhe, eu acabei me confundindo, tá? Não é o wrap page, é o wrap root. O page é quando for algo visual. Nesse caso é o root. Agora que eu entendi. Porque o Isso. page é pro layout. O page é pro layout, exatamente. Eu O acabei me root é confundindo. quando a gente quer botar o tipo provider do Redux, o theme Exatamente. provider do Style Components e aí por diante. Tá, agora eu entendi. Não, perfeito. É, Ah, aqui no tema tem que ser modulo exports ou pode ser export default? Será que ele vai entender? Acho que não, né? Vai ter que ser modulo exports, né? Não, pode ser export default padrão. É? Cara, eu acho até que ali na parte do wrap root element ele pode ser a nova sintaxe do ECMAScript que eu sempre esqueço. É? Módulo. Aham, pode dar. Se Vamos tentar quiser então. usar aqui, ó. Vou até mudar aqui já. É só no Gatsby Node mesmo. Tá, mas no wrap root elements tu tá mudando alguma coisa, pra mim não tá mudando nada, porque ele tava sem ser salvo. Pode deixar que eu mudo. Ah, tá. Ué, que estranho. É porque como ele tava sem ser salvo, o LiveShare não consegue entender se a versão mais recente é a minha ou a tua, entendeu? Daí ele não Hum, vai trocar. Mas eu já tô atualizando aqui, ó. Import. Beleza, vou salvar, ver se atualizou aí pra ti também. cara, eu vou fechar aqui, vou dar um don't save. Tá, os props aqui. Eu passo pro Theme Provider, porque não faz muito sentido, né? Na verdade, tipo, tu tá falando do. Do wrap root element.
Então, você tem que colocar o element dentro do teu team É, provider, o né? props aqui ele nem usa. Tá, Uhum, perfeito. mas props nem precisa. Tá, agora eu vou importar o tema light por padrão. Aqui ele puxa de... Eu desconectei por isso. Tá, Tá, e aí tu tem que ir dentro do teu arquivo Gatsby SSR. não, mas espera aí, cara. Porque dentro... Tu tá acompanhando o arquivo wrap root element ali? Espera que eu caí aqui do live share. Pera aí que o wrap page element voltou pra cá, deixa eu... Tá. Porque aqui o certo seria ponto, ponto, barra, src, barra styles, barra themes, barra light. Não ponto, barra. Tá. E agora, teoricamente, dentro das minhas páginas, eu posso usar o meu tema. Por exemplo, aqui, props.theme.primary. Só antes de usar, tem que fazer a configuração do Gatsby, né? Deixa eu criar os arquivos aqui para ti. Gatsby SSR? E Gatsby Browser. Criou ali para ti? Criou só o. Tem um que foi criado só como GA aqui. Ah não, agora foi, Eu agora já foi. mudei. E aí, ali é bem simples, cara. O que que tu vai fazer? Tu só vai acessar a API do Gatsby e acessar esse componente aí desse arquivo que a gente pegou, sabe? Tipo assim, deixa eu Sim, fazer aqui para entendi. ti. Indicar que esse arquivo tem que ser utilizado. É, exatamente. Ah, Gatsby. Tu mudou o nome dele para Wrap Root Element? Aham. Perfeito. É só importar ele direto. Eu sempre Tá. faço assim para não dar pau na API, né? Tá, mas lá, peraí. Lá eu tô exportando como default. Como default, então só muda para uma. Tem que ser uma função. Tá, então entendi. Tá. Acho que Sucesso. assim tá show. E aí é isso aqui. E aí é só colar no Gatsby SSL também. Mas por que que tu fez. Não. Por que que tu não faz assim, ó? Assim. Ah, dá também, né? Bem mais simples. Cara, beleza, show de bola. É, e aí deixa eu já entrar e falar um pouco desses arquivos, né? O Gatsby Browser, por exemplo, vamos dizer que tu tinha um reset de um CSS, por exemplo. Sei Uhum. lá, reset.css. Tudo que vai mexer diretamente no browser é esse carinha. E aqui Uhum. no server-side rendering é tipo, vamos dizer que tu quer, sei lá, colocar, antes dele carregar o HTML, fazer alguma alteração, ou colocar por volta de todas as páginas, nesse esquema assim, sabe? Entendi. Perfeito. Cara, a API tem muita coisa nos arquivos Gatsby Browser, SSL, config e também no Gatsby Node, que daí nós vamos ver um pouquinho mais Tá, pra mas por frente. que que tu export nos dois? Tanto no... Ah, tá, porque eles têm que acontecer tanto Eles têm no que. front quanto no back. Tá, entendi. Isso, exatamente. Tá. Tá, teoricamente agora, se eu der um yarn start novamente, o meu tema é pra estar funcionando já. Já deve estar funcionando. Então deixa eu atualizar aqui. Vamos ver se a camiseta do Gatsby vai dar resultado, hein? Cara, espero que sim. Deu certo, Joãozada. Caraca, hein? Sucesso, cara. Camiseta do Gatsby. Se não, Amuleto, cara, cara. é isso aí, cara. Ô, toda vez que eu precisar fazer qualquer coisa com Gatsby, já sei o que que eu faço. Tá, massa. Não, legal. A parte de tema do style do components configurada certinho. Então agora eu criei só o tema light. Uhum. Agora tem uma outra Que parada que eu mais? sempre mexo, que é, se tu procurar dentro do Gatsby lá na search, no site, Uhum. coloca html.js, Tá, customize em HTML.js. esse mesmo. Uhum. Então, quando eu quero mexer, por exemplo, nas tags no script, ou se eu quiser mexer em alguma outra coisa, Tu consegue mexer no HTML. Tá, eu vou dar um copy aqui no cache, então. é isso aí mesmo. Cara, Eu tá sou pegando rápido, muito cara. rápido, hein? Meu Deus, Vamos velho. lá. Eu Tô nem sou conseguindo te rápido. acompanhar aqui.
E Ah, eu aí tô aqui, copiando o que tá na documentação, vamos lá. Ah, aqui daí tu pode mudar as coisas que tu quer. tipo, aqui eu nunca mexo com SEO aqui dentro, então eu nunca coloco meta tag. A Ah, única sim, coisa deixa pro React Helmet colocar as coisas, né? Ou e aí pro próprio Gatsby Config lá. geralmente o que que eu faço aqui? Eu coloco a tag de NoScript, alguma coisa nesse sentido. Tá. E se eu quiser, eu mudo alguma tag tipo viewport, mas nada muito de SEO assim. É, mas também não tem muita coisa que mexer aqui, né? E aí eu geralmente só coloco a tag de NoScript, porque, cara, às vezes tem Sim, ainda sim, algumas sim, coisas. E aí é uma claro. boa prática também. Além disso, eu também, uma coisa, a galera às vezes costuma copiar esse arquivo e colocar script aqui dentro. Cara, não faz isso. Se tu for colocar script, tu utiliza dentro das APIs do Gatsby para colocar elas, por exemplo, dentro do arquivo Gatsby Browser, por exemplo. E aí tu seta lá, entendeu? Então ele vai Tá, meio se que eu quiser colocar um script específico para uma página da minha aplicação, é só jogar um script mesmo lá dentro do próprio da própria dentro da página? própria página. Mas, tipo, se tu quiser Mas colocar se eu um quiser botar um script, script global, eu vou usar o Gatsby Browser daí. e aí tu usa o Gatsby Browser. Tá. Então, Sucesso. É que dentro do Gatsby. create Ó, adding global. Não, eu tô vendo aqui global scripts Gatsby Browser. Gatsby Browser API. Vamos dar uma olhada aqui. Wrap root element. deixa eu te mostrar um exemplo de código que fica mais fácil. Eu usaria o wrap root element para colocar um script? Só um instante. É que, tipo assim, se tu entrar dentro do teu Gatsby Browser, tu vai ter vários métodos que ele pode chamar. Uhum. Espera, só um instante. É onRenderBody. Eu tava lembrando o nome aqui, eu fui olhar na documentação. On. Não, mas isso não é no Gatsby Browser. Ah, nossa, cara, eu tô me confundindo com os nomes. É no Gatsby SSL, desculpa. Quando tem onRenderBody. Tá, on render body. Isso. Aí, se tu entrar dentro desse onRenderBody, ele vai meio que te passar alguns métodos. Peraí que eu não consegui entrar no on render body. Dentro Tá, do. tô Isso. aqui. Ele vai ter alguns parâmetros que tu recebe. Uma delas é o path name da página que está sendo renderizada. A outra é um set head components. Set E head aí, components, set HTML attributes, set body attributes, isso. set post body components. Tá, daí se eu quiser colocar alguma coisa no head, um script no head, eu uso set head components. Se eu quero Exatamente. colocar um script antes do body fechar, é set pre-body components, né? Uhum. E aí tu vai setando por ali. Fica bem Não, melhor. pre-body não. É post body, pré-body antes. Post-body. Isso. É, post-body, até porque aqui no HTML.js a gente tá vendo que tem post-body components, né? Props.postBody components. Aí eu posso adicionar o que eu quiser, né? E tu pode colocar tipo um script. Na verdade, ele vai receber um array, né? E aí tu pode ir passando lá dentro o JSX. Uhum. E aí tu pode setar, sei lá, Tá, então, pixel. teoricamente, eu faria aqui um export. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tu vai fazer assim, export const. Não, relaxa. Export Vou confiar então. const Aí tu tem que on passar o nome. render body. Isso. Aqui ele vai receber uma Todos aqui. desestruturação, set post Post body. body components. E Uhum. aí eu dou um set post body components. Isso aqui recebe um array. E aqui eu passo o script. Isso aí. Teoricamente é isso, né? Se tu estivesse fazendo um plugin, tu também ia receber um carinha chamado aqui, ó, plugin options. Que são aquelas opções que a gente define, sabe? Só que como nesse caso a gente não tem um plugin, a gente não recebe nada. É aqui que a gente adiciona o jQuery, hein? Eu não sei, cara. Ai, ai. Tá. O... Não, beleza, só pra saber. Tranquilo. Então. Não, beleza, deu pra entender essas APIs. Cara, eu não. Eu Pode tenho que dar falar. uma lida melhor. Mas por que a gente adicionou isso no Gatsby SSR e não no Gatsby Browser? Isso que eu não entendi muito bem. O Gatsby Browser, pelo que eu tô vendo aqui, ele controla algumas coisas depois
da relação do Gatsby diretamente com o browser. Uhum. Por exemplo, as rotas, o Service Worker, essas coisas assim. E o Gatsby SSR é no processo de ele montar as páginas estáticas HTML, seria isso? É basicamente isso, porque, tipo, o Gatsby Browser é tudo que envolve ações com o browser, no caso, né? Uhum. Então, tipo, tu colocar coisas ao redor, alguma coisa nesse sentido. É, com o client-side, no caso. Sim. E o Wrap não, o SSR é meio que para, tipo, quando tu vai ter server-side rendering, tipo, tudo que tá meio Não, que... mas é pra configurar como que ele vai gerar os arquivos estáticos no fim, né? É isso aí. Uhum. Tá, beleza. Tá, o que a gente vai fazer aqui agora? Ah, Que tá, eu tô beleza. empolgado. Uma outra coisa que eu sempre faço agora, a gente já fez a parte do site metadata, Uhum. mas é dar uma olhadinha no playground. Então, Ah, tá. Porque a gente tem o playground do GraphQL, que aí a gente não falou ainda da relação do Gatsby com o GraphQL, que eu acho que é uma das coisas mais massas. é isso aí. Então eu vou dar uma introdução nisso aí, ó, galera. Basicamente, o que acontece? Quando a gente cria o nosso site com o Gatsby, ele dá duas URLs pra gente. O localhost 8000, que é onde está rodando o nosso site, e ele dá também essa localhost 8000, underline, 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 GraphQL, que claro, isso aqui não está disponível online, é apenas em desenvolvimento. Se eu acesso essa URL, a gente vê que ele cai nessa janelinha que quem já mexeu com GraphQL manja o que é o playground, né, do GraphQL, né, a interface do GraphQL, que a gente vai mudar esse playground daqui a pouco, porque existe uma nova versão que eu acho muito mais massa. É isso que a gente vai fazer, né, João? É isso aí também. E aqui, basicamente, a gente consegue acessar todas as informações do nosso site utilizando o GraphQL. Por exemplo, vamos supor que eu queira acessar todas as páginas da minha aplicação. Quem nunca mexeu com GraphQL, claro, vai ter um pouquinho de dificuldade nisso aqui, mas é legal porque ele dá meio que pronto pra gente. Então, por exemplo, ó, eu quero acessar todas as páginas. Tem aqui, ó, All Site Page. Beleza, ó, eu clico Enter, ele já aparece aqui pra mim. Então ele é bem intuitivo. Eu quero filtrar as páginas, ó, posso fazer todos os filtros. Eu posso ter um limite de páginas, então eu quero trazer, sei lá, só 2 páginas. Eu quero fazer uma ordenação por ID, uma ordem decrescente. Então, olha só, ele traz tudo isso pra gente. E aí, de cada um dos nodes, né, de cada uma das páginas, eu quero trazer o path dela e quero Uhum. trazer o ID. Vamos supor. É só executar isso aqui agora e pronto. Tá aí as 2 páginas que a gente tem na nossa aplicação. Né? Tem a About e tem a Dev404. Diego, mas eu tenho a Index também. Beleza, mas é porque eu limitei aqui para 2 páginas só. Se eu tivesse aumentado o limite, sei lá, para 10, pronto, estaria o nosso index lá também. Então a gente tem todas essas informações. E isso não serve só para as páginas, serve para a gente pegar tudo do nosso site com Gatsby. Arquivos que a gente tem nos nossos diretórios, os próprios diretórios, os plugins que a gente tem instalado, informações do próprio site. Então vamos supor que eu queira informações do site, como por exemplo o site metadata. Né, eu quero o title, quero o site URL, description e a URL lá das redes sociais que eu coloquei. Então tá lá, Uhum. já veio lá todos os metadatas que a gente colocou. Então o Gatsby, a API dele por trás, ela é totalmente baseada em GraphQL. Isso aqui não serve só para a gente utilizar nesse playground, né? Serve principalmente, isso aqui ele existe, porque vamos supor que chegue em algum momento, a gente tem lá no nosso site uma listagem de posts. A gente precisa listar todos os posts. Mas o que são posts aqui dentro? Pode ser qualquer coisa, pode ser um arquivo, eu posso ter uma pastinha aqui dentro chamada posts, beleza? Aqui dentro eu tenho, por exemplo, post 1 e ele pode ser um markdown. Aqui vai ser a evolução do Gatsby. Isso aqui vai ser um post na minha aplicação, que nem era no Jekyll antigamente. E aqui tem o conteúdo, eu consigo converter isso aqui utilizando o GraphQL para ser um item da nossa lista lá dentro do HTML. Então o Gatsby ele é muito massa porque ele consegue traduzir os arquivos físicos e todo o texto que a gente coloca aqui em conteúdo para ser consumido através de GraphQL. Isso é muito fantástico do Gatsby e é uma das coisas que fez ele revolucionar a construção de sites estáticos, na minha opinião. Claro que hoje é muito mais do que isso, só que ele consegue fazer isso de uma forma muito simples e bem performática. Então, quem já está acostumado um pouquinho, não precisa ser muito com GraphQL, que é mais ou menos uma sintaxe de escrever um objeto JavaScript, né? Mais ou menos. Basicamente é muito simples consumir esses dados aí do Gatsby. Cara, é isso aí, perfeito. E aí, uma parada que eu faço é sempre instalo o CrossEnv, sabe? Ah, tá. Então vamos instalar aqui yarn add crossenv, dependência de desenvolvimento, né? Uhum. E aí, dentro do pack de JSON, No scripts.
É só setar antes de dar, por exemplo, o develop, é isso aqui, ó. Aí, claro, tem que Tá, colocar aqui. Gatsby GraphQL IDE é igual a Playground. Beleza, tu tá trocando A GraphQL a... IDE. Tá, peraí que deu erro, porque tu fez isso aí antes do meu Tá. pacote finalizar. Então deixa eu copiar e eu boto depois. Ah, tu pode botar depois também. Fecha Uhum. o package, abre de novo e escreve. Beleza. Cara, aqui, ó. Isso aí. Tá, então agora eu preciso reiniciar. Show, reiniciei aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho. Beleza, já deu pra ver que ele rodou o comando. E agora, E aí, agora, se tu se dá F5. acessar, ele tem que mudar a interface. Show, GraphQL Playground, que na minha opinião, porra, é bem mais bonito. Eu acho ele menos intuitivo que o outro, né, na questão de construção e tal. Uhum. Mas aqui ele tem a documentação também, ó. Então a gente consegue ver tudo que cada carry pode aceitar, né? Então tem aqui, por exemplo, eu quero pegar as informações de diretório. Daí aqui todas essas informações, todos esses parâmetros eu posso passar para o diretório. Depois tudo isso aqui eu posso buscar do diretório, né? Então, por Uhum. exemplo, eu quero fazer uma carry de diretórios da minha aplicação. Aqui, se eu der um Ctrl espaço, ele fala, ó, por exemplo, eu quero todos os diretórios. Aqui eu posso filtrar, dar um sort, skip, limit, tanto faz. Não vou colocar nada, então não preciso nem dos parênteses. E aqui dentro de todos os diretórios, eu quero buscar o total count, que é quantos diretórios eu tenho na minha aplicação. E dos nodes, né, que a gente chama dentro do GraphQL, que é para cada um dos diretórios, eu quero retornar o path absoluto dele e quero retornar o tamanho. Sei lá, coisa bem estranha mesmo. Aqui ele retornou nenhum, mas isso porque a gente não mapeou nenhum diretório como sendo um diretório de conteúdo, é isso, né, João? É isso aí. É, A tipo, gente precisa mapear quais diretórios na nossa aplicação vão ser diretórios que vão servir conteúdos, né? no caso tu fazer um blog, tu vai precisar pegar esses arquivos, aí tu vai usar um carinha chamado do Gatsby, que é Gatsby Source File System, que é um Aham. plugin. Acho que é o segundo mais baixado lá que tem Uhum. dele. E aí também tem que chamar um carinha chamado Remark, né? Que é o Transformer Remark, Que ele que vai é converter. Ele vai conseguir ler o arquivo e interpretar aquilo em. como HTML no em... final, basicamente. Exatamente. Legal. E aí tu pode pegar o HTML, ele vai trazer algumas informações tipo tempo de leitura, umas paradas assim, aí tu pode configurar, ele tem milhares de plugins. Cara, o Transformer Remark dentro dele é quase que um outro ecossistema, porque tem vários plugins muito massa também para usar. Show. Então, mais dois plugins pra galera anotar aí na, na, na listinha, que é o Gatsby Transformer Remark, né? Uhum. E o E existem diferenças, na verdade, entre um plugin e um transformer, né? existem diferenças. É que, O- tipo, pode falar. Não, pode. Fica Não, eu só ia tranquilo. comentar que é meio que o Gatsby Source File System, ele não se limita, tipo, a isso. Eu também posso utilizar ele para, por exemplo, mapear um diretório de imagens. E aí eu Uhum. posso fazer uma query com GraphQL, pegar todas essas imagens, fazer um map e aí E utilizar o fazer uma Gatsby galeria. fazer uma É galeria, isso por que eu exemplo. acho fantástico, galera. Então, uma das coisas que tem, até o próprio Gatsby, ele tem um plugin que é o Gatsby Image, né? Isso. É o Ah, terceiro mais baixado, né? Um dos que mais ele baixados. faz uma manipulação de imagem sensacional. Então imagina que assim, a gente tem um site, sei lá, do Rocket City Experience, a gente quer botar as fotos pós-evento, e aí tu pensa, a gente tem que botar todas as fotos, mas as fotos são gigantes, elas têm que estar numa proporção exata, elas precisam estar com uma qualidade reduzida, precisam estar numa resolução máxima de 1000 pixels de largura. Então, com o Gatsby a gente consegue automatizar isso. Eu simplesmente taco todas as imagens dentro de uma pasta aqui dentro, e eu falo pro Gatsby Image que na hora que ele montar o site para build, ele precisa pegar essas imagens, redimensionar, diminuir a qualidade. Ele faz isso utilizando o Sharp do Node ou outras Uhum. alternativas. Aqui tem até um exemplo. Ó. Ele pega, vai nesse caminho. Aqui ele busca uma imagem específica, mas poderia só em um caminho e fazer um Sharp da imagem, né, um corte da imagem para ficar com 125 pixels de largura e altura. Isso aqui é um exemplo. Dá para fazer muitas outras coisas. E isso ele faz antes do processo da build, ele não faz quando o usuário vai carregar aquela imagem. E aí a gente consegue, como o João falou, pegar todas essas imagens que foram processadas pelo Gatsby de forma totalmente automática, sem a gente precisar back-end, sem precisar usar nenhuma ferramenta de terceiro, e mostrar, fazer um map como se fosse um array no JavaScript mesmo, porque é um array, né? A gente vai Uhum. fazer uma carry do GraphQL numa pasta, que vai nos retornar todas as imagens, a gente faz um ponto map e mostra todas as imagens no nosso site. As imagens já processadas, otimizadas para mostrar em
na web, né? Então isso é sensacional. Cara, é muito bom, velho. Tipo, nesse caso da galeria, eu até fiquei pensando, quando eu fui fazer o site da Experience, que agora tá em Next, né? Uhum, Eu fiquei pensando, pô, cara, se eu tivesse isso aqui com Gatsby, ia ficar sim. uma beleza pra fazer, sabe? Tá, show de bola. João, mais alguma coisa, cara? Tu acha que a gente tem que falar mais alguma coisa sobre os detalhes de início do projeto? Senão a gente poderia falar, cara, quais seriam os teus próximos passos daqui pra frente. Claro que a gente não vai conseguir desenvolver o projeto inteiro aqui, mas acho que já deu pra tirar muita dúvida sobre o Gatsby, cara. Cara, basicamente é isso aqui mesmo que eu faço de configuração inicial no projeto. Tipo, outras coisas são muitos detalhes, alguns plugins específicos que o site exige. E Sim, daí são daqui, coisas. Pode é, falar. e daqui para frente seria tipo questão de estilo mesmo. Uhum. Então, cara, desenhar a tela, quebrar HTML, como voltando lá em 2009, é, Recortar, exportar do cortar, Photoshop, né? é isso aí. Mas de resto, cara, de configuração é isso mesmo. E dá pra programar em Gatsby no Dreamweaver, não? Cara, dá, só não sei como. Deve dar, né, cara? Sempre tem alguém que precisa, alguns loucos. Tô brincando, cara. Cara, é muito massa, velho. Nossa, eu não gosto nem muito de pegar, assim, pra, pra aprender mesmo. Vou deixar mais na tua mão isso, cara. Porque, tipo, é um mundo tão massa, cara, assim, e tão profundo, que com certeza, assim, dá pra perder um bom tempo estudando todas as milhões de possibilidades que existem no Gatsby. Uma das coisas que eu acho mais massa, que, assim, também dessa parte de site estático, é que o deploy, ele se torna a coisa mais simples do mundo, cara. Sim. Topa nesse finalzinho só a gente jogar esse site no Netlify pra ver ele Cara, funcionando lá? só se for agora, velho. Beleza, então eu vou criar aqui o repositório no meu GitHub. E aí tu vai me guiando. Eu vou até compartilhar minha tela no Zoom aqui contigo. Cara, mas aí tem um detalhe muito massa que vale a pena mencionar se a gente vai fazer o deploy, né? O Que aí, CMS. não o CMS, mas tem alguns plugins do Gatsby para tu integrar com o Netlify, né? Eu vi ali que tinha um plugin chamado Gatsby Netlify. Aí tem o Gatsby plugin Netlify e Tá, tem o deixa eu procurar Netlify aqui. Cache também. Tá, vamos botar esse Gatsby plugin Netlify, é isso? O que ele Isso. faz? E na verdade esse aqui é para tu poder criar arquivos tipo headers, O headers e o redirect. redirects. Cara, mas a gente não precisa disso agora, né? Ou precisa? Não precisa, mas tipo, eu só quis mencionar mesmo, né? Que também Tá, dá para entendi. colocar Mas ele é algumas mais pela opções. questão de configurar o Netlify a partir do Gatsby, né? Isso. E o Netlify Cache, o próprio nome já diz, né? É pra configurar a parte de cache do Isso. próprio Netlify, né? Ou não? É para configurar cache, para ele cachear os builds, né? Para tipo cada build ser mais rápido que o outro. Entendi. Perfeito. E Mas aí, agora, teoricamente, a gente não precisaria disso. Claro que num deploy, com certeza esses dois caras estariam junto, né? com certeza. Eu no meu site utilizo e no site da Rocket cheguei até a configurar, né? Uhum. Tá, eu vou criar aqui um repositório chamado Deploy Gatsby. Eu não vou colocar esses dois plugins que tu falou agora. Entendo a importância deles, mas eu acho que é legal a gente mostrar que não precisa mais nada de. Não precisa integração, Não precisa. sabe? Então vou dar aqui um git add, Só é git válido. commit. Oi? Ah, tá. Não, tu já fez commit, né? Mas, Fiz. tipo, faz um teste ali só, local mesmo, pra ter certeza. Dá um yarn build. O Yarn Build? Como a gente Tá. fez aquelas coisas com server-side rendering, às vezes pode ser que dê algum probleminha. Deu erro aqui. Something went wrong installing the Sharp module. Tá. Remove the node module Sharp directory runs. Tá. O Sharp é bem chato, cara. Vamos lá. Eu vou remover node modules barra Sharp, como ele falou. Mas espera aí. Sharp. E aí a gente vai rodar um yarn novamente aqui. É porque eu não instalei o Sharp. Mas o Sharp está sendo utilizado por qual módulo? Deixa eu ver. Por que ele deu esse. Provavelmente ele deve estar sendo utilizado por alguma coisa, mas eu não sei qual plugin. Dá um yarn add. É o Gatsby Plugin Manifest, que ele converte o ícone. Provavelmente é isso, Ah, verdade. Gatsby Plugin Manifest. Deixa eu dar uma olhadinha se ele manda a gente instalar o Sharp de alguma forma diferente. Hum,
Incompatible library version shap no. Não, quero ver qual que foi o erro que ele deu aqui. Something went wrong. Tu vai ter que colocar o Sharp e o Transformer Sharp também. Eu vou ter que instalar aqui, ó. Acabei de ver. Eu sempre faço esse testezinho, porque esse testezinho salva muito. Tá, então eu vou dar um yarn add sharp e Gatsby transformer sharp, é isso, né? Uhum. Só que ele tem que... Opa, espera aí. Quê? Tu só tem que colocar o Sharp também lá nas tuas configs aí, né? Também? O transformer? Se eu não me engano, ambos. Deixa eu ver aqui, transformer sharp. Tem que colocar... Ah, é porque eu não botei o plugin sharp. O plugin sharp também precisa? o plugin Sharp. Eu acho que o Transformer Sharp... Ele tá instalando aqui. O sharp ele demora um pouquinho mais porque ele é um binário, né? Tá. É só Ele o instalou plugin o sharp Sharp aqui mesmo. agora. Não, eu acho que o transformer não? Acho que não, cara. Que eu lembro, não. Tá, então eu vou botar só o plugin sharp. Se der erro, a gente coloca. Mas acho que não precisa. Tá. Beleza, salvou. Tá, vou tentar só com o plugin aqui e vou rodar um yarn build. Vamos lá, a hora da verdade, hein? Tá com a camiseta do Gatsby? Eu tinha tirado, mas vou pôr de novo. Eita! Unknown type image sharp sizes. Cara, faz assim, ó. Eu acho que a gente vai ter que botar o transformer, cara. Eu coloquei lá agora. Pode dar um build. Cara, esse Sharp, velho, já me deu muita dor de cabeça. Tu não tem noção. Faz parte, cara. Manipulação de imagem e manipulação de data no JavaScript são duas coisas que Cara, é eu já... complicado. Cara, mas agora eu acho que Agora é sucesso, hein? a camisa do Gatsby vai vingar. Building production. Ó lá. Sucesso? Passou as cares. Rodou! Vou dar até um yarn serve. Serve? É isso? Serve? Serve. Tá. Localhost. 9000. Show. Hello world. E nós temos também a nossa rota about. Show, tá funcionando. Vamos lá. Vou jogar o nosso código aqui dentro. A gente teve que fazer algumas alterações. Então, vou dar um git status, git add, git commit. Caralho, esse negócio do zoom que fica na frente, olha. Bacana. Ah, agora sim. Isso aqui também não precisa. Agora o Diego Git tá entendendo. commit. Agora tá entendendo por que eu sou tão apaixonado pelo Gatsby, né, cara? É. Não sou amante de tecnologia, mas, cara, é uma ferramenta muito boa, velho. Esses dias Show, vamos lá. Pode falar. eu até fui dar uma olhada, cara, em quem tava usando, assim, porque eu queria ver alguns sites, né? Cara, o Não, eu vi site ele no site dele, só gente, só player pequeno tá Figma, usando. Nike, Airbnb, PayPal, nossa, é só uma galerinha massa. Cara, é meio que virou padrão, né, cara? Sim, tem o site do Algolia também, se eu não me engano. Até no Brasil, eu sei um banco bem grande, acho que é o Banco Inter também tá utilizando. Massa. Tá, show. Vamos acessar o net. Eita, bugou muito aqui. Netlify. Login. Deixa eu ver se eu tenho algum site no meu Netlify. Ah, ele tá no da Rocket City aqui. Caramba, liberou uns sites aqui que a gente tem aqui, hein? Deixa eu trocar o time aqui. Ah, eu tô logado como da Rocket. Ah, vamos botar como da Rocket mesmo. Pode ser. GitHub. Será que tá logado no meu GitHub? Tá. Deploy Gatsby. Show. E a galera vai ver os sites que a gente tem aí no Netlify, cara. Tá, ele já entendeu que é um site que já botou o Gatsby Build aqui e o Publish Repository não é o. É pasta, É o public, né? Tá certo. é pasta public, é isso aí. E aí é só dar, não sei que Só dá etapa tu um tá, deploy, né? só dar deploy. E aí, em Se eu der um poucos F5. segundos. Vamos aguardar aqui.
Nossa, ele criou um nome nada a ver. Ah, deixa ali, ó, Nostalgic McClintock. Ele tá instalando as dependências. Show. Dá pra gente ver aqui o deploy log também, ó. Ele tá fazendo o yarn install. Tem até uma parada que eu quero fazer agora que eu vi com o Gatsby, é que eu vou dar para integrar o Netlify no Gatsby e aí meio que fazer um site de status, sabe? Ah, sim, 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 sim. E aí dá para O usar o status page, né? Gatsby, um status page, para ver se o site está no ar, essas coisas. Legal, cara. Show, tá linkando aqui. Building. Rodando a build. Carai, já deu sucesso. Ah, tá. Tá dando sucesso em algumas partes aqui. O build como esse, o site pequeno, não deve demorar muito. Mas também sites muito grandes, cara, demora, é super rápido. Uhum. Até se botar o cache, né? Porque a gente aqui não tem nada de cache, né? É a Nem primeira, configurei. primeira, primeira build. Depois configurar o cache certinho. O próprio Netlify ele também já tem um cache integrado de build. Olha, já Show, gerou site is live. Daí agora a gente vem aqui em... Voltamos, clicamos no link e pimba. Tá lá nosso site já com o deploy. Posso acessar a Hot About e já tá todo o site funcionando. Chuchu, beleza. E aí, cara, eu acho que mais simples do que isso. Eu não conheço nada, cara. Cara, e dá pra, tipo, não quero usar o Netlify. Cara, dá pra fazer deploy no Heroku, Nossa, dá pra fazer no no Surge Zest. também, no Zate Now, dá pra fazer no próprio Amazon S3. É site estático, cara. Dá pra fazer Cara, em Firebase, AWS, meu, cara, é qualquer infinito. coisa, cara. Qualquer coisa. Cara, Qualquer. show de bola. Eu acho que deu pra gente mostrar um review muito massa da parte de configuração inicial do Gatsby. E Uhum. já te convido para um próximo pra gente, quem sabe, até continuar esse projeto, mostrando a parte daí de criação mesmo do conteúdo, mostrando essas carries do GraphQL, mostrando como que a gente consegue consumir conteúdo interno do projeto para exibir em página, essas coisas assim que eu acho que seria muito legal. Pode ser? Cara, vai ser um prazer vir aqui de novo. Vem com a camiseta do Gatsby, né? Pra não dar erro. Cara, tu viu que depois que eu trouxe camiseta, os erros a gente resolveu fácil, né, cara? Ou é a camiseta ou é o teu novo cabelo, né? Cara, eu tô achando mais que a camiseta. Massa, fechou então. Valeu, João. Beleza, então, valeu, mano. Abraço.